Bom dia, bom dia. Nós estamos hoje no dia 33 do nosso devocional. Eu fui rapidinho pegar uma outra Bíblia aqui, porque eu queria fazer a leitura de hoje com uma outra versão também. Então vamos lá. Nossa leitura está em 2 Timóteo 1, de 1 a 7. Eu, Paulo, estou numa missão especial por Cristo, transmitindo o plano de Deus, que está na mensagem de vida por meio de Jesus. Escrevo a você, Timóteo, o filho a quem amo muito, tudo de bom da parte do nosso Deus e que Cristo seja com você. Toda vez que pronuncio o seu nome em oração, o que é praticamente o tempo todo, dou graças a Deus por você, ao Deus a quem adoro com toda a minha vida, na tradição dos meus antepassados. Sinto muito sua falta, especialmente quando lembro da nossa última despedida, em lágrimas, e espero um alegre reencontro. Essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade da sua fé. Uma fé rica, transmitida por sua avó Lloyd a sua mãe Eunice e agora a você. E o dom especial do ministério você recebeu quando impus as mãos sobre você e orei. Mantenha vivo esse dom. Deus não quer que sejamos tímidos com os nossos dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. E eu peguei outra versão justamente para a gente ler essa última partezinha aqui, que é do versículo 7. Pois o Espírito Santo, que é um dom de Deus, não quer que você tenha medo das pessoas, mas que seja sábio e forte, amando-as e gostando de estar com elas. E ainda tem uma outra versão que fala, porque o Espírito Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, amor e moderação. Tá? E esse é o tema do nosso devocional hoje. Falar desses presentes que o Espírito Santo nos traz, né? Que é o poder, o amor e a moderação. Então vamos lá. Gente, tem um despertador tocando, mas ok. Bom, seguinte, tem aqui algumas partes só desses 7 versículos aqui que a gente consegue identificar bem fácil aqui. Primeiro, Paulo, logo que começa a carta, ele mostra a consciência plena que ele tem do que Deus chamou ele para fazer. E ele fala aqui, eu, Paulo, estou numa missão especial dada por Cristo, transmitindo o plano de Deus que está na mensagem de vida por meio de Jesus. Ele mostra essa consciência viva de que ele foi chamado por Deus para transmitir o seu plano, que é a mensagem de vida que Jesus Cristo nos trouxe. Segundo, ele mostra esse carinho, esse amor que ele tem por Timóteo. Timóteo, quem era Timóteo? Timóteo era um discípulo de Paulo, jovem, né? Ele era um rapaz jovem, que mesmo jovem foi deixado para ele a cargo de liderar uma igreja, né? E pelo que tudo indica aqui, no momento em que ele foi receber essa igreja como incumbência dele, como missão para ele, Paulo impôs as mãos sobre ele e, sob a orientação do Espírito Santo, transmitiu um dom para ele que não menciona aqui exatamente qual é, e se despede dele e vai para outro lugar, para outra região, para continuar exercendo o ministério dele. E ele fala o momento em que a igreja estava passando, a igreja de Cristo como um todo estava passando, era um momento de perseguição. Um momento em que pessoas, por conta da perseguição, estavam chegando a abandonar sua fé em Jesus. E ele quer passar para Timóteo um incentivo. E ele fala aqui
sobre essa questão geracional. Essa questão de que, olha, sua avó já tinha a fé que você... Primeiro, ele fala, a sua fé é rica. E ele fala, e quem te transmitiu essa fé? Essa fé, ela é como se fosse um resultado de uma vida com Deus da sua avó, que foi transmitida para sua mãe, que também teve essa vida dela com Deus. E agora você tem. Gente, isso aqui é muito precioso, porque o nosso Deus, quando entra na nossa vida, ele não vem só para se manifestar em você. Deus é um Deus de gerações. Assim como a gente já vê lá no Velho Testamento, quando ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era como se Deus estivesse aqui falando também, eu sou o Deus de Lloyd, de Eunice e de Timóteo. Então, Deus não, o que ele fez na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, não estaciona em uma só família e em nenhuma só geração. Aqui a gente vê a manifestação de Deus em Lloyd, Eunice e Timóteo. E eu tenho a alegria de falar a manifestação de Deus na vida de Isabel, de Cláudia, de Henrico, Benício e Miguel. Isso é maravilhoso. Porque tem coisas, né? Quando alguém falece, a gente fica muito questionador. Muito questionador. E Deus me trouxe à memória, inclusive isso do momento que minha mãe faleceu, sabe? Naquelas primeiras semanas que são tão conturbadas, né? Em que a gente fica... O ser humano, eu cheguei à conclusão que ele não foi feito para lidar com a morte. Tanto é que o plano original do Senhor não era que o homem... Eu acredito, pelo menos, que o homem era para morrer, falecer, para ser finito, né? Tanto é que no Éden tinha tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. E quando Adão e Eva pecaram, Deus os retirou do jardim, porque ali estava a árvore da vida. E eu fiquei questionando, porque eu falei, Senhor, tinha tantas promessas, tantas coisas que o Senhor tinha para minha mãe. Como essas coisas vão ficar? Como essas coisas vão ficar? E Deus me lembrou de que Ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus de Isabel, de Cláudia, de Henrico, Miguel e Benício. E quando a gente para pensar das promessas que Deus fez para Abraão, que é, você vai ser pai de nações, você vai ser pai exaltado sobre tantas pessoas. E ele tem quantos filhos sobre a égide dessa promessa? Né? Abraão só viu o grãozinho de areia em cima daquela promessa. Porque Abraão foi pai geracional do povo de Israel, mas também é o pai de fé de todos nós cristãos. Então, tanto é que no momento em que Deus está falando sobre essa promessa para Abraão, ele fala, sai da sua tenda. Ele estava lá naquele momento com Deus, na tendinha dele, porque ele morava em tendas. E Deus fala, sai da sua tenda. Você vai ter sua geração, as pessoas que eu vou gerar a partir de você, são como as estrelas do céu. Que você imagina que, olhando para o céu, elas são infinitas. E aí, quando eu estava pensando nisso, eu falei assim, Deus, e as promessas para minha mãe? Como é que ficam? E Deus me lembrou disso. É óbvio. Isso é óbvio. Né? Mas naquele momento de dor, às vezes a gente esquece dessas coisas óbvias, porque tudo fica nebuloso, né? E Deus me lembrou. Porque Abraão só viu Isaac. Na Bíblia não mostra pra gente, ou pelo menos a gente não fica óbvio, que Abraão viu os filhos de Isaac.
Não mostra se ele viu Jacó e Esaú. Não descreve uma relação entre eles, então a gente presume que eles não se viram. Então ele sequer viu os netos. Então ele nem sequer viu os 12 filhos de Jacó. Mas Deus cumpriu a promessa. Então a gente vê esse Deus geracional. Porque o trabalho dele não começa com uma pessoa só. Aliás, pode começar com uma pessoa só, mas não se detém a ela. Tudo que Deus promete para você, ele vai cumprindo de geração em geração. Você pode às vezes só ver uma partezinha dessa promessa, como Abraão viu Isaac. Mas Deus cumpre porque ele é fiel à sua palavra. Em Isaías diz que Deus, assim como a chuva rega a terra, dá o pão para o homem, e ele fala que a minha palavra não volta para mim vazia. Ou seja, o que eu falo não volta sem retorno para mim. Porque no momento que Deus abre a boca para falar, a realidade está sendo criada naquele exato momento. Não no nosso tempo, que é esse tempo humano em que nós conseguimos enxergar as coisas, mas no tempo dele. E ele está na eternidade. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí em seguida ele fala, olha, a sua fé é rica, Timóteo. É muito rica. E ela é geracional. Porque ela já estava na sua avó, está em você. E essa fé adicionada ao dom que você recebeu no momento que você foi designado para essa missão, você ainda está mais equipado ainda, porque você já tem a fé e agora você tem o dom. E aí em seguida ele fala, né, aqui nessa versão da Bíblia Viva tá bem fácil de entender assim, pois o Espírito Santo, que é o dom de Deus, ou seja, no momento que eu impus as mãos para você, te abençoei e entreguei o dom de Deus sobre você, ele não, né? Mas é um ato por meio do qual Deus derramou o dom por cima de Timóteo. Não quer que você tenha medo das pessoas, mas quer que seja sábio e forte, amando e gostando de estar com elas. Então o que acontece? Era coragem. Paulo queria encorajar e lembrar daquilo que Timóteo recebeu no momento difícil. Timóteo, não se esqueça, a sua fé não é qualquer fé. A sua semente de fé não começou com você. A sua semente de fé, ela ultrapassa gerações. Segundo, além dessa fé rica que você recebeu e que já é uma realidade na sua família, você recebeu um dom. E esse dom, ele foi transmitido para você para ser ousado. 2, amar pessoas. Timóteo era pastor. Pastor, ele quer estar no meio de gente, né? Todo mundo tem uma alegoria que fala, né? Pastor tem que cheirar a ovelha, tem que estar perto da ovelha, tem que estar cuidando da ovelha, que é essa simbologia do pastor de ovelhas, né? Que a gente vê muito na Bíblia. E é isso. Paulo estava encorajando Timóteo naquele momento. Porque a gente sabe que na vida nós temos momentos difíceis e momentos que estão mais fáceis, ou de calmaria, né? Momentos, como dizem em Eclesiastes, há tempo para tudo. Tem tempo do luto, tem tempo da vida, tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Ele estava naquele momento, tempo atribulado, tempo de guerra. Ele fala tempo de guerra, tempo de paz. Ele estava no momento de guerra. E quem está em guerra precisa de coragem. Quem está em guerra precisa andar no mover do Espírito Santo. E aquela guerra que Timóteo estava vivendo era a oposição à palavra de Deus. E a gente sabe, vendo hoje, que essa oposição não foi suficiente para deter a mensagem de Cristo.
Porque a mensagem de Cristo chegou até mim e a você. E Timóteo, certamente, a gente pode ver Timóteo foi encorajado por essa carta de Paulo e continuou o seu ministério. Continuou se movendo em poder, porque é o poder que o Espírito Santo dá, se movendo em amor, porque você precisa ter esse amor pelas pessoas. Quando você desenvolve aquela missão que o Senhor dá, você tem que ter esse amor, e esse amor, ele não é esse sentimento de amor, mas essa ação de amor. Nós todos sabemos que amar é um verbo, o verbo pressupõe ação, então ele precisava colocar o amor dele em ação e equilíbrio, né? Essa é a questão essencial que o ser humano precisa desenvolver tanto, e o Espírito Santo é um dom, é um fruto do Espírito, né? Quando a gente vai em Gálatas 5:22, que fala sobre frutos do Espírito, e a gente chama de frutos, são características, são traços de caráter que o Espírito Santo gera em você. Equilíbrio, que é traduzido como domínio próprio ali, é um fruto do Espírito. E, gente, nossa, olha, eu não vou falar que é o mais importante, mas é um dos quais que eu mais busco. Porque a gente não é completo, né? A gente tem coisas que são mais fáceis para nós, tem coisas que são mais difíceis, né? E há muito tempo atrás eu falei assim, ai, Senhor Deus, eu quero domínio próprio. Eu quero aprender a me controlar. E, gente, quando a gente aprende a se controlar, que bênção que é, né? Você se controlar no momento de falar palavras, no momento de comer, no momento de beber, no momento de trabalhar, no momento de descansar. Domínio próprio, para você não trabalhar demais, também não descansar demais, não ficar parado, não comer demais, e ter essa vida equilibrada, que é tão difícil. Não é fácil para o ser humano, não é verdade? Mas por meio do Espírito Santo, a gente tem ousadia para cumprir a nossa missão, amor para cumprir a nossa missão e domínio próprio, equilíbrio para chegar e cumprir a nossa missão. E é isso que Paulo estava lembrando para Timóteo. Timóteo, você tem uma fé rica demais. Você recebeu um dom maravilhoso do Senhor. E esse dom vai te dar ousadia, poder, capacitação, amor, empatia, compaixão e equilíbrio, moderação, domínio próprio. E aqui nessa versão fala, né, sensíveis, e na outra fala, gostando de estar com as pessoas. Né? Porque às vezes a gente está num momento bem introspectivo, né? Não quer ver ninguém, não quer ficar nossa, né? Mas é isso. Esse Espírito Santo maravilhoso que nos traz, né? E aqui ele fala, aqui no nosso devocional ele fala isso. Esse Espírito não é de covardia, mas de poder, pois é o próprio Deus que nos capacita de amor. Pois essa é a marca dos verdadeiros discípulos e de moderação, capacitando-nos para permanecer na fé, com a sabedoria que vem do alto, e viver uma vida equilibrada que testemunha o verdadeiro evangelho. Isso é tão essencial, tão essencial. Isso foi inclusive algo que... Porque assim, gente, esse devocional, eu descubro o tema no dia. Eu tenho feito que nem o povo no deserto. É um maná diário. Eu não sei, tá aqui, já vou ler o próximo. Esse maná de o espírito de poder e moderação é o maná de hoje. Mas essa semana eu tava pedindo exatamente isso para Deus. Senhor, eu quero esse espírito de poder, de moderação, de amor. Isso é só uma confirmação. Isso é só uma confirmação daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus preenche quando falta. E glória a Deus por isso. Então hoje, se eu pudesse te dar um conselho, se eu pudesse te dar uma dica, peça uma dessas características, se você achar que está te faltando, ou as 3. Eu pediria as 3, porque é o que eu estava pedindo essa semana, inclusive. Essas características, essa ousadia, esse amor e esse equilíbrio por meio do Espírito Santo. Porque só Ele, por meio da graça de Cristo, que a gente recebe.
Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer por mais um dia. Eu quero te agradecer por maná, pelo sustento, por meio desse devocional que nós vemos hoje. E pedimos o derramar do Teu Espírito Santo sobre nós, nos trazendo poder, ousadia, coragem, amor por aqueles que estão à nossa volta e equilíbrio para as nossas ações, nossos pensamentos, para a nossa fala, para tudo aquilo que nós vamos fazer. E Senhor, que por meio disso as pessoas não enxerguem a nós, mas enxerguem o Teu Espírito Santo, Teu Filho Jesus em nós. Quando estiverem falando conosco, vejam a Ti, porque no fundo, Pai, o que nós desejamos, o que queremos é que o Teu Filho cresça, que o Teu Filho seja proclamado, que o Teu Filho seja vivenciado por meio de nós, e não que nós sejamos os protagonistas, mas sim Jesus Cristo. Ele é o único que merece esse lugar e essa posição. Te entregamos o nosso dia, te entregamos as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas interações de hoje. E que elas sejam marcadas, Pai, por essas características de ousadia, amor e equilíbrio. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Bom dia, gente.